E não precisa ser algo chato, pesado de se aprender, né? Talvez o bloqueio e o trauma vêm das experiências frustradas, né? De escolas, de professores e intercâmbios, né? Mas pode ser algo que a gente coloca na rotina e da forma como a Richards faz direcionado, esse profissional consegue, de fato, né? Treinar para o dia a dia. Essa é uma pergunta que eu sempre faço nos meus calls, né? Fulano, me fala aí, o teu relacionamento com o idioma é de amor ou de ódio? 90% é de ódio. As pessoas não gostam. Por quê? Já carregam uma experiência negativa de uma vida tentando aprender inglês. Perdendo oportunidades com bastante frequência de crescimento e de promoções e de carreira e de tudo. Ele sente que aquilo ali incomoda, né? Ele sabe que ele precisa, mas ele não consegue. Né? Então, assim, a questão toda também está no jeito de pensar. Para de pensar que o idioma é um monstro. Não é. Para de achar que você não consegue. Começa a achar que você consegue. Então, assim, são mudanças pequenas de atitude que a gente vai tendo que a gente vai começando a colher frutos diferentes. O profissional brasileiro é muito cego em relação ao idioma. Ele, assim, passa a vida inteira, passa uma vida sem entender como o idioma funciona. Nós temos uma aula lá na nossa plataforma que chama Abrindo a Caixa Preta do Idioma Mais Fácil do Mundo. Essa é a segunda ferramenta que a gente recomenda que os alunos entrem lá na plataforma para assistir. Ali a gente explica como é que o idioma funciona sem falar uma palavra gramatical. Porque você entende que fica muito mais fácil aprender a jogar um jogo quando você sabe a regra. Imagina um esporte, um jogo de tabuleiro, não é mais fácil? Pô, eu sei a regra, agora eu vou começar a jogar. Ele passa a vida inteira sem entender a diferença de presente, de passado e de futuro, de entender de conjugação. Coisa simples, eu não estou falando de nada gramatical, de aplicabilidade em fala. Depois que ele tem esse cenário, esse mapa pronto, é só ele aprender a como, né, materializar aquilo ali que ele viu. É mais ou menos quando você quer comprar um carro, né, da cor X, marca X. Você sai na rua, você vê um monte desse carro. Agora, por que você não via antes? Porque você não tinha olho para ver. Então, assim, a primeira questão no idioma é você começar a identificar padrões. Fala, poxa, eu estou vendo padrões aí fora. Eu participei de uma reunião hoje cedo que eu vi a estrutura que eu vi lá na plataforma, que foi falado lá na aula. Né? Eu vi aqui na palestra que eu estou assistindo o cara falando do passado, eu identifiquei que aquilo ali é passado. Eu ainda não entendi, mas eu sei que aquilo ali é passado porque existe um padrão. O inglês é extremamente lógico. Né? E aí que está a facilidade de aprender. Diferente do português, diferente do espanhol, diferente do italiano, que tem 1 zilhão de conjugações, vocabulário complexo, estruturas complexas. O idioma é, né, uma língua de estrutura simplificada. E é por isso que o mundo todo fala. E com pouco vocabulário você consegue falar. Agora, precisa querer fazer o negócio virar, acontecer e botar a mão na massa para fazer acontecer. Né? O brasileiro ele gosta muito de se tornar vítima. Eu não aprendo porque é meu professor, eu não aprendo por isso, eu não aprendo por aquilo, eu não aprendo porque eu não tenho tempo. Ele sempre arruma um culpado. Ele nunca olha para dentro. Fala, o que eu posso fazer para melhorar? Ninguém vai fazer por você. Né? Ele acha que a chave do desenvolvimento dele, às vezes está aqui na nossa mão 100%. E esse aluno nem entra aqui na Richards. Não, agora eu estou no caminho certo, agora eu vou entregar o desenvolvimento do meu idioma para a Richards. Pega a tua malinha e vai embora. Porque você vai ter que participar com a gente, senão você não vai se tornar fluente. Não, e ele tem pressa para ter resultado, né? Aí você fala de um prazo mínimo para ele, Ele tem pressa, mas ele quer colocar o desenvolvimento dele na mão de um terceiro. Ele quer achar um culpado para a falta de comprometimento dele. É o que mais tem. É o que mais tem. Né? E a gente vê isso dentro da nossa carteira. Né? A gente vê alunos que chegam aqui na Richards esperando que a gente vai fazer tudo por ele. A gente não tem como fazer tudo pelo aluno. Ele tem que entender que ele tem o vocabulário específico da área dele, que o listening dele ele precisa trabalhar para melhorar. Né? Nós orientamos. O que é o nosso treinamento? É um grande laboratório de erros e acertos e é colocar o aluno no norte. Agora, achar que a gente vai fazer 100% por ele, ninguém entra aqui com essa ilusão. Porque, assim, antes dele entrar aqui com a gente, só para você entender, né, qual que é o nosso processo aqui, nós deixamos isso muito claro. Fulano, nós vamos fazer junto com você. É um processo que nós vamos fazer a nossa parte, você vai ter que fazer a tua. E isso precisa ficar muito bem definido. Porque é um processo que a gente precisa desenhar juntos. Né? Isso não acontece sozinho. É um processo que, aos poucos, o aluno precisa entender que fala, poxa, eu preciso ser parte do meu desenvolvimento. E se não for prioridade na minha carreira, eu não vou me desenvolver. Né? O que acontece na maioria dos casos, tá? É montanha-russa.
Um profissional que está de 10 a 20 anos no mercado, ele já passou por inúmeras metodologias, inúmeras tentativas tentando aprender inglês. E ele sempre começa e para, começa e para, começa e para. Por que ele sempre começa e para? Porque ele sempre está esperando que alguém vai resolver para ele. E ele sempre se frustra porque esse professor, essa escola não vai resolver o teu problema 100%. E ele chega aqui querendo ficar 1 mês, 2 meses, experimentar por 4 meses, para sentir se ele vai conseguir ficar. Isso. Na verdade, não é se ele vai conseguir ficar, é se ele vai entender que nós vamos preencher essa lacuna para ele. Mas o que ele tem que entender? Que ele vai precisar fazer. Né? Vamos falar a verdade? É gostoso ir lá na academia e ficar levantando peso? A maioria das pessoas não gostam. Agora, quando você começa a ver resultado real, quando você se olha no espelho e fala, poxa, eu perdi peso e eu tô com o meu corpo saudável, você não quer parar mais. E o idioma é igual. Né? No começo é desconfortável, eu confesso. Você tem que organizar agenda, você tem que estar aqui com a gente. Né? Você precisa entender que teu estilo de vida precisa mudar. Que você não pode continuar consumindo os conteúdos que você consome. Que você não pode estar dirigindo o teu carro da mesma maneira que você dirigia antes, sem propósito. Né? O brasileiro leva uma vida sem propósito com o idioma, esperando se tornar fluente. Não vai se tornar fluente nunca desse jeito. Porque nada na vida que a gente faz cai do céu. Né? Alguma coisa aconteceu na sua vida ou na minha vida que, poxa, não fiz nada, estou aqui, né? Me dei bem, à toa. Isso não existe. E no idioma também não existe. Assim, e o caminho, a gente tende naturalmente, inclusive eu estou escrevendo um artigo sobre isso, sobre mentalidade errada versus crenças limitantes. Né? A gente acredita muito, né, que o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento profissional depende de um terceiro. Né? A questão de colocar culpa numa situação ou por uma falta de tempo e assim ficar se sabotando. Né? A gente se sabota muito quando a gente está num processo de desenvolvimento de aprendizagem no idioma. Né? A gente vê gestores aqui, coordenadores, gerentes, diretores se sabotando o tempo inteiro. O cara se sabota para entrar na aula porque ele arrumou qualquer outra coisa para fazer. Ele se sabota no dia a dia dele. Ele sempre tem alguma outra coisa na frente. Ele passa 1 hora lá, checando o feed, checando coisas lá no Instagram da vida de terceiro. Mas ele não investe 10 minutos na capacitação técnica dele. De um negócio que vai abrir um leque de oportunidades que ele não consegue nem ver por ignorância. Mas o aluno que ele entende que, poxa, vou virar chave, vou colocar isso aqui no track para fazer funcionar, esse cara colhe bons frutos. Né? Então, assim, é deixar de pensar na limitação, né? É parar de acreditar nas crenças que a gente tem e, assim, tomar uma atitude ativa em relação ao teu desenvolvimento. Né? O profissional brasileiro, ele sempre adota uma postura passiva de desenvolvimento. Ele espera alguém trazer uma expressão nova para ele, uma estrutura nova para ele usar, um vocabulário para ele aplicar numa reunião, num call. Mas não depende de professor, independe de onde ele estiver. Né? Eu conheço um monte de brasileiros que moram de 20 a 30 anos nos Estados Unidos e não falam inglês. Por que eles não falam inglês? Porque eles fogem do idioma. Esse é o perfil que mais tem aí fora. Os profissionais brasileiros adoram fugir do idioma, achando que, me safei. Tem gente que faz o caminho reverso, tá? Tem gente que sai de empresa multinacional, vai para uma empresa nacional, aceita ganhar menos porque não quer se desafiar, porque não se dá a chance de pensar diferente para colher um resultado diferente em inglês. Influência. Então, assim, tem um monte de coisas que precisam ser destruídas. E muita gente eu entendo que não vão conseguir fazer. Né? Eu costumo dizer, a Richards não é para todo mundo. E falar inglês não é para todo mundo. Né? Tem muitas pessoas, e a maioria dos profissionais brasileiros vão passar assistindo e vendo outros profissionais se capacitarem. E vão sempre ficar para trás, porque ela não consegue mudar o modelo mental dela de pensar em relação ao idioma. E, naturalmente, a gente tenta complicar um negócio que é simples. A nossa mente nos leva para o idioma num caminho completamente errado. E você continua no caminho sempre errado. Né? E quando o aluno entra aqui na Richard falando, é assim, assim, assado. A hora que a gente termina, fala, é isso? É. Não, por que ninguém nunca me falou isso? Eu falo, não sei.
Nós falamos, nós temos obrigação aqui. Né? Assim, é uma questão de responsabilidade social nossa aqui na Richards. De passar o idioma de uma maneira mais simples possível. Porque o pessoal aí fora tende a complicar um negócio que não é difícil. Né? E o brasileiro precisa entender, eu não vou aprender inglês estudando, eu vou aprender inglês dentro de um processo de desenvolvimento que o meu estilo de vida vai também, né, ser um fator de transformação para a minha fluência. Então esse é um ponto importante de pensar e de refletir. Né? É pensar na metodologia junto com o mindset certo. Essa é a combinação perfeita. Né? O que a maioria dos brasileiros faz? Esse é o kit para dar tudo errado, tá? É a mentalidade errada com a metodologia errada. E quando esses dois fatores se combinam, tá aí o resultado que a gente tem no Brasil. Né? Uma população extremamente inapta a se comunicar em inglês. E na América Latina, a gente ocupa a 11ª posição no ranking dos piores países com nível de fluência em inglês versus número total de população. Por quê? Todo mundo pensando errado em relação ao idioma, consumindo o idioma de maneira errada. Você sabe que é algo interessante que a gente vê aqui? Quando a gente está fazendo processos seletivos junto com as empresas, ou quando um aluno novo chega aqui na Richards, você sabe qual que é o perfil que mais a gente vê se destacando em comunicação? O profissional que nunca passou por escolas de inglês e que nunca fez aula particular. E quando ele fala assim, não, Ricardo, eu me viro no inglês sozinho. Esse cara provavelmente já fala inglês. Porque ele já tem essa consciência de consumo. Ele já criou um padrão de uso do idioma. Ao invés de ele ler uma notícia de manhã num aplicativo em português, ele lê em inglês. Toda palavra que ele aprende, ele é curioso. Ele anota. Ele coloca na próxima reunião. Ele vai atrás. Ele canta música junto para trabalhar ritmo de fala. Ele está assistindo um filme, ele fala junto. Ele copia, fala, ele imita. Ele faz isso há muito tempo. Ou ele joga videogame, ele é envolvido com o idioma. E é aí que entra toda a diferença de se tornar fluente. E às vezes ele chega ainda com a preocupação de se preparar para um desafio que vai chegar. Porque a maioria já chega liquidado. Já perdi oportunidade, já perdi tempo, já tentei de tudo. E não tenho nem tempo hoje de me dedicar para me tornar fluente. O fator tempo, né? O fator tempo é algo que assim, é relativo. Né? Ele chega aqui cansado de perder oportunidades, mas o que já foi, já foi. Vamos olhar daqui para frente, o que a gente pode fazer juntos daqui para frente. Né? Vamos pensar num plano de carreira. O que eu posso fazer para transformar minha carreira daqui para frente? As oportunidades que eu já perdi? Eu já perdi. Agora, a questão do tempo é muito relativa. A questão do tempo é prioridade. Eu não tenho tempo para nada. Eu sou um cara extremamente ocupado, trabalho muito, mas para as coisas que eu tenho prioridade na minha vida, eu arrumo tempo. E se o inglês não está nesse fator teu, né, não está na tua esteira de desenvolvimento como prioridade de crescimento de carreira, esquece que você não vai para frente. E não pode ser algo momentâneo, tem que ser algo verdadeiro. Porque tem muita gente que chega aqui e fala, não, Ricardo, agora eu coloquei como prioridade. A prioridade dele dura 15 dias. Agora não é prioridade mais. Agora entrou qualquer outra coisa na frente, não é prioridade mais. E aí, tudo que ele imaginou lá atrás de possibilidade de crescimento vai ficando para trás. Né? A maioria dos nossos alunos aqui chegam pela dor. Eles estão cansados de perder oportunidade. Eles estão cansados de estar com a carreira estagnada. Aí eles começam a abrir o olho. Mas assim, já passou muita água ali por debaixo da ponte. Muito dinheiro ele já perdeu, muitas oportunidades ele já deixou para trás. O que é interessante? Vira a chave. Começa, assim, se força a ter pensamentos diferentes. Busque coisas diferentes para você ter um resultado diferente. Né?